Muito bem. Olá a todos. Esse é o vídeo da primeira aula prática do curso de Estatística Aplicada à Psicobiologia nível 2. É, e esse é o primeiro vídeo que na verdade fará parte do canal do YouTube que eu estou iniciando, que é o Cientística. E para quem não conhece esse canal, ele é um canal que vai agregar inicialmente os vídeos das aulas práticas do curso de Estatística e posteriormente também alguns vídeos da parte teórica. Tá? Eu deixei na descrição do canal, aqui da descrição desse vídeo, um link para o banco de dados que eu vou resolver, né, nessa aula, e também um link para a lista de exercícios em si. Tá? Aqui, como vocês podem ver, eu já deixei aberto o banco de dados aqui e a lista de exercícios. Tá? Então, para quem tiver interesse, você pode pausar o vídeo agora e ir nos links que eu deixei aqui na descrição do vídeo para poder baixar tanto o banco de dados quanto a lista de exercícios. Desta vez eu vou fazer a lista no programa SPSS, então vou mostrar os comandos de como executar os testes que eu gostaria de apresentar aqui. Posteriormente eu vou fazer vídeos também mostrando em outros softwares, tá? Pelo menos nos softwares que eu conheço. Eu vou fazer um vídeo dessa mesma lista no software Estatística e também no R. Tá? Vou usar o R Commander para fazer essa mesma lista de exercício. Tá bom? Então, os tópicos que vamos abordar aqui nessa primeira lista de exercícios são os seguintes. Temos aqui a nossa lista de exercício, né? O banco de dados é chamado New Drug Respiratory Impulse. Esse banco de dados é um banco de dados em que temos duas variáveis dependentes. Tá? Uma variável que é uma medida respiratória e uma variável que é uma medida de pulso. Tá? De um grupo de 12 pessoas, 12 indivíduos. Tá? Gostaria de deixar claro que esse banco de dados é um banco de dados bem pequeno, tem apenas 12 pessoas, então se você olhar aqui, né, no banco de dados tem apenas 12 linhas, 12 indivíduos. As duas variáveis dependentes, o RESP e o PULSE, foram avaliadas em 3 momentos diferentes. Então esse é um teste pareado, é um teste de medidas repetidas. Tá? E na verdade o objetivo dessa aula prática é puramente para mostrar os comandos, como você executa o teste, os testes que vamos ver hoje no programa, no SPSS. Porém, claro, obviamente que por conta do tamanho da amostra, vamos ter problemas relacionados, por exemplo, ao poder do teste, às conclusões que podemos tomar em relação aos resultados propriamente ditos. E aí gostaria de reforçar mais uma vez que o objetivo dessa videoaula é didático. Tá? Não levem a sério, a rigor, cientificamente os resultados que vamos discutir aqui. Tá? É apenas um banco de dados didático, fictício, para que treinemos a execução dos testes. Tá? Eu pessoalmente pretendo fazer também aulas teóricas sobre os testes que vamos discutir aqui, a saber, o GLM, o GEE e o GEMM, tá? O Generalized Estimating Equations e o General Mixed Models. Vamos falar um pouco sobre eles em outras aulas, para não carregar demais, para o vídeo também não ficar muito longo. Vamos falar também sobre os aspectos teóricos deles. Tá? Então eu vou falar várias coisas en passant aqui, porque o objetivo é de fato mostrar como executar as tarefas no banco de dados, tá? no software. Então, temos duas variáveis dependentes, novamente o RESP e o PULSE, medidas em 3 momentos diferentes. E temos uma variável independente, que é a droga. Tá? Então temos 2 grupos, né, de indivíduos, os indivíduos que tomaram a droga e os indivíduos que não tomaram. Tá? Então, deixa eu só verificar aqui. Isso. Então, colocando o nome, né, das categorias, é um grupo que está tomando um placebo versus um grupo que toma uma droga específica. Tá? Então, temos uma variável independente, que é a droga, temos uma segunda variável
independente, que é a relação temporal, né, que é o efeito do tempo sobre o resp e o pulse, e as variáveis dependentes são os próprios resp, a variação ao longo do tempo do resp e do pulse. Tá? Indo para o banco, para a lista de exercícios, aqui eu abri ela um pouquinho mais ampliada. Então, observando esse banco, o exercício A seria: verifique o efeito do tempo, né, da variação ao longo do tempo, e do grupo, que é a droga, né, droga versus placebo, sobre o nível respiratório, que é o RESP, e o pulse. Para isso, utilize um GLM de medidas repetidas e cole aqui no arquivo, né, apenas as tabelas mais relevantes dessa análise. Então, para quem estiver fazendo a disciplina aqui de estatística aplicada à psicobiologia 2, a ideia é que você execute o teste e cole aqui embaixo apenas as tabelas mais relevantes para que você descreva os resultados. Tá? Posteriormente, nós vamos fazer a mesma análise, as três análises são as mesmas, verificar o efeito do tempo e o grupo. Porém, vamos utilizar inicialmente um GEE, né? Depois de fazer o GLM e verificar os resultados. Vamos fazer um GEE para ver se dá a mesma coisa. E vamos também fazer um modelo misto, General Mixed Model, para ver se dá a mesma coisa. Tá? Para ver se os testes convergem para os mesmos resultados. Um ponto importante aqui, um ponto interessante, é que para fazer o GLM, então, se você montar o banco de dados dessa forma, que é a forma convencional, você conseguirá fazer o GLM, né, que é aqui, Analyze. Opa, deixa eu só arrumar aqui. Analyze, GLM, medidas repetidas. Tá? Com o banco de dados montado dessa forma, você conseguirá realizar um GLM convencional, né, de medidas repetidas sem problema. Eu vou fazer o teste aqui. No entanto, para fazer o GE e o GMM, que é a saber, aqui, deixa eu só aumentar mais um pouquinho, aqui, aqui o GEE, né, que é o Generalized Estimating Equations, e o General Mixed Models, que é essa primeira opção, se você entrar nesses testes com o banco de dados do jeito que ele está configurado aqui, você não vai conseguir fazer o teste. Tá? Você tem que modificar o banco de dados para conseguir fazer tanto o GE quanto o GMM. Então, como que seria essa modificação? Como que seria essa transposição? Né? Você vai ter que reestruturar o banco. Veja o seguinte, o que temos nesse banco de dados? Temos 12 pessoas, cada pessoa é representada por uma linha. Tá? Isso funciona muito bem para fazer uma ANOVA de medidas repetidas, ou um GLM mesmo convencional, tá? O General Linear Model, não o Generalized Linear Model. No entanto, para você fazer os modelos generalizados, ou o GE e o GMM, você vai ter que reestruturar esse banco. O que quer dizer isso? Você vai ter que colocar, por exemplo, esse RESP 1, 2 e 3 na mesma coluna. Ou seja, eu vou ter que pegar essas três colunas e transformar elas numa só. Tá? Como que eu posso fazer isso? Como que eu posso transformar isso? A ideia seria pegar o RESP2, essa coluna RESP2, e jogar aqui embaixo. E o RESP3 também jogar aqui embaixo para eu ter uma única coluna, que seria a variável RESP, né, respiratória. No entanto, para fazer isso, eu tenho que criar uma nova coluna indicando que esses são os momentos 1, 2 e 3. Tá? Se ficou claro para vocês até agora como funciona essa transposição, que seria transformar as colunas, né, pegar as colunas e transformar em linhas, né, desculpa, pegar as linhas e transformar numa única coluna, né, eu vou ter um problema, entre aspas, né, que é o seguinte: esse é o sujeito 1, é um sujeito que tomou a droga e essas são as três medidas observadas dele. Se eu colocar essas três medidas numa mesma coluna, creio que vocês concordam comigo que o mesmo sujeito vai aparecer 3 vezes. Tá? Ou seja, quando eu reestruturar o banco, eu vou ter, ao invés de 12 linhas, eu vou ter 12 vezes 3 linhas. Eu vou ter 36 linhas. Porque cada pessoa, cada indivíduo vai aparecer 3 vezes. Certo? Tanto para a variável RESP quanto a pulse. Isso... se você fizer isso no momento de fazer o GLM de medidas repetidas, né, que seria esse aqui, vai dar tudo errado. Tá? Vai dar um problema.
Porém, esta é a forma indicada da montagem do banco de dados para você fazer tanto o GE quanto o GMM. Eles requerem isso. Tá? No momento que eu for fazer o teste, né, montar o GE e o GMM, você vai ver como é necessário que o banco de dados esteja formado desse jeito. Tá bom? Então, colocando a mão na massa agora, vamos fazer esse primeiro exercício. Eu quero verificar o efeito do tempo e do grupo sobre o RESP e o pulse dos pacientes, utilizando um GLM de medidas repetidas. Tá? Temos pré-requisitos aqui a seguir, caso você queira usar um mero GLM de medidas repetidas. Né? Vamos ter, por exemplo, que assumir alguns pré-requisitos. Vamos ter que assumir normalidade das variáveis dependentes. Então, essas 6 variáveis teriam que ter distribuição normal. Claramente verificando como o n é muito pequeno, dificilmente esse pré-requisito vai ser aceito. Outra coisa importante, como temos uma variável independente categórica aqui, né, ou qualitativa, teremos que fazer um teste de homogeneidade. Então, a distribuição das variáveis dependentes entre os grupos tem que ser a mesma. Tá? De novo, o mesmo problema. Como o n é muito pequeno, né, o tamanho da amostra é pequena, dificilmente conseguiríamos isso. Tá? Dificilmente o teste Levene dará não significante. E aí, o que a gente faz? Novamente, eu vou fazer o teste apenas por um critério didático, supondo que esses pré-requisitos foram aceitos, mas dificilmente eles serão, tá? Dada o tamanho da amostra principalmente. Então, indo para a fase dura, né, para a execução do teste em si, vamos aqui, Analyze, General Linear Model, Repeated Measures, né, medidas repetidas. Quando você for aqui, ele vai abrir uma janelinha, né? Ele vai abrir uma janelinha aqui. Opa! Deixa eu só adicionar uma coisa aqui para que a janelinha apareça. Aqui, olha só. Então, quando você entra no Analyze, Analyze GLM medidas repetidas, você vai cair nessa janelinha. Aqui ele vai ter um nome Factor. Né? O que quer dizer esse Factor? Na verdade, para facilitar para você, troque esse nome por tempo ou time. Tá? Esse vai ser o vetor de medidas repetidas que você vai comparar. Então, o que você tem que criar, o que você tem que avisar para o programa? Você tem uma variável tempo, e aí quantos níveis tem essa variável? Em outras palavras, quantas vezes você mediu cada variável dependente? No caso aqui eu tenho 3 medidas. Então, eu tenho uma variável tempo com 3 níveis, vou adicionar. Eu vou ter um vetor temporal com 3 níveis. E aí ele pede o nome da medida. Que variável você mediu 3 vezes? Ora, eu medi o RESP 3 vezes e medi o pulse 3 vezes. Certo? Então, a ideia aqui que eu estou avisando para o programa é a seguinte. Eu tenho uma variável RESP que apareceu 3 vezes e uma variável pulse que apareceu 3 vezes. É isso que você vai estar indicando para o software quando você coloca o comando dessa forma. Tá? Se você for no Define, veja aqui que ele vai abrir aqui uma janelinha onde você tem RESP 1, 2, 3 e Pulse 1, 2, 3. Ou seja, ele marcou as 6 medidas. Então eu tenho aqui ó, no meu banco de dados, medida respiratória. Você marca 1, 2 e 3, joga aqui ó, já na ordem certinha, cuidado para não confundir a ordem. E o pulso também, 1, 2 e 3, jogo aqui. Tá? Então, se você clicar OK aqui, a única coisa que ele vai verificar é o efeito do tempo, né, da variação ao longo do tempo, sobre o RESP e o pulse. Se existe efeito do tempo para essas medidas. Tá? No entanto, tem um outro efeito que eu quero verificar, que é o efeito da droga. Né? Se, além da questão do tempo, se as pessoas que usaram a droga ou não usaram tiveram uma resposta diferente. Então você tem que colocar a variável droga aqui, ó, between subjects. Você vai estar vendo um efeito entre sujeitos, que seria a variação ao longo do tempo para a mesma pessoa, mas você também tem um efeito entre sujeitos, que é entre as pessoas que tomaram a droga versus as que não tomaram. Tá? Então aqui vai estar montado, já está setado os efeitos que você vai avaliar. Tá? A segunda coisa é você entrar nas opções. Tá? Eu estou fazendo o teste com as opções mais importantes que você tem que clicar.
tá? Para executar aqui o seu GLM. Então você clica no Options. No Options ele vai abrir essa janelinha, né? Nessa janelinha, vou aumentar um pouco. Nessa janelinha aqui. Espera aí, deixa eu reduzir um pouco. Opa, aqui. Nessa janelinha, você vai selecionar os efeitos que você quer verificar, né? Droga, tempo e a interação da droga com o tempo. Você vai jogar aqui na direita. Então, quando você fizer isso, ele vai fazer tabelas de média para cada um, ele vai dar os dados descritivos, mas eu também quero comparar isso. Tá? Eu quero fazer. Aqui é onde você pede o post-hoc, né? Para esses efeitos. E aqui tem tem três tipos de post-hoc, né? O LSD, que é o post-hoc, ele é muito fraco, ele é muito permissivo. O Bonferroni, que ele é um pouco mais rígido. E o SIDAC, que é um post-hoc intermediário, no que diz respeito ao poder. Tá? Eu vou escolher o Bonferroni, eu vou escolher o mais rígido e eu vou usar sempre esse post-hoc como critério aqui para poder comparar entre os testes. Tá? Então, aqui ele vai me dar o efeito da droga, do tempo e da interação com esse post-hoc. Que outras opções eu tenho que clicar? Estatística descritiva, os estimadores de tamanho de efeito, então nas tabelas descritivas do output ele vai me colocar os tamanhos de efeito. Lembrando que o SPSS apresenta como tamanho de efeito no GLM o eta square parcial, tá? Que tem suas vantagens e desvantagens dependendo do tipo de análise que você está fazendo, mas não é o mérito aqui explicar os tipos de tamanho de efeito ainda. E uma outra opção importante para marcar é essa aqui, ó, estimadores do parâmetro. Esses estimadores do parâmetro a gente vai usar para comparar entre o GLM, o GE e o GMM para esta mesma análise. Tá? Isso é o mínimo que você tem que clicar para poder ver algum resultado, tá? Relevante aqui desta análise. Então, clicamos no Continue. E a última parte que temos que clicar é o seguinte. Isso é um problema do SPSS. O SPSS tem um problema em que, apesar de eu ter aqui nas opções colocado a interação entre droga e tempo, ele não me dá o post-hoc da interação. Tá? O programador não foi pago para isso, teve algum problema. Tá bom? Eu podia fazer análise de contraste. Podia mesmo. Tanto que no GE e no GMM essa é a análise que ele faz. Mas no GLM convencional, aqui mais básico, nós não conseguimos fazer isso. Tá? Tem essa dificuldade. Então a gente vai ter que pedir o post-hoc da interação na mão. E o que quer dizer na mão? A gente vai entrar na sintaxe, adicionar um comando, e esse comando vai nos dar o post-hoc da interação. Ai meu Deus, como eu faço isso? É muito simples. Ao invés de clicar no OK, você vai clicar no Paste. Tá? Quando você clicar no Paste, ele vai abrir uma janelinha nova, que seria que é a sintaxe. Tá? Que é a própria sintaxe dos resultados. Deixa eu colocar aqui para ela aparecer, para que vocês vislumbrem. A sintaxe é essa janela aqui. Muito bem. Então, o que temos aqui? Né? Vamos ampliar um pouquinho só para... Aqui. Tá? Deixa eu só apagar uma aqui, porque eu já tinha feito uma vez. Pronto. Muito bem. Esse é a sintaxe do SPSS para essa análise do post de GLM de medidas repetidas que executamos. Tá? Repare uma coisa. Ele está fazendo aqui, ó, EM-means, né, que ele vai colocar uma tabela descritiva das médias para a droga, para o efeito da droga, comparando esses grupos com um post-hoc Bonferroni. Quando eu vou... Beleza, então era isso que eu queria ver mesmo. Quando eu coloco o efeito do tempo, eu também vou ajustar para um Bonferroni. Só que quando eu vejo a interação droga em tempo, não tem nada depois. Ou seja, o programa não está considerando calcular o post-hoc da interação. Então eu vou ter que obrigá-lo digitando aqui o comando compare, né, compare. Aí você abre parênteses, escolha uma das variáveis independentes aqui, ou droga ou tempo. Tá? Vou escolher o drug. ADJ, adjusted, Bonferroni. Tá? Pode ser em letra maiúscula ou minúscula, dá certo. Tá bom? Você pode colocar aqui tanto droga quanto tempo. Aí a formatação da tabela vai mudar um pouco. Tá? Eu vou, só para
a título de exemplo, eu vou digitar mais uma linha, sendo que a única diferença que eu vou fazer é trocar aqui de drug para tempo. Tá? Então, ele vai me dar duas tabelas, uma com o post-hoc da interação, considerando como referência a droga e o tempo, só para vocês verificarem o layout da tabela, como que o post-hoc é apresentado. Tá? Muito bem, agora ele vai me dar o dado que eu não tinha, que era o post-hoc da interação. E agora, como que eu executo a análise? Você seleciona todo o texto e aperta esse botãozinho verde aqui, que é o play. Quando você fizer isso, ele vai abrir o output da análise, que são os resultados, que está aqui. Né? Então, esses são o output dos resultados. Veja que ele coloca um montão de tabelas. Olha, misericórdia, quantas tabelas. Né? Então, o que temos aqui? Né? O GLM convencional de medidas repetidas no SPSS, especificamente, ele gera muitos dados, muitas tabelas. Então, em geral, você fica muito perdido quando você vai olhar esses dados. Tá? As pessoas ficam extremamente perdidas. Então, o que é o mínimo aqui que você tem que olhar? Primeira coisa, você não pode esquecer a pergunta. Eu quero saber o efeito do tempo e da droga sobre os valores de RESP e PULSE, tá? De 12 pacientes, né? 12 pessoas. Então, primeira coisa que você vai olhar, ó, ele te dá os dados descritivos, média, desvio padrão, né? No tempo 1, 2 e 3 para o RESP, 1, 2 e 3 para o PULSE. Né? Então, esses são os dados descritivos gerais. Depois, ele vai me dar uma tabela dos testes multivariados. Eu vou pular essa tabela, porque eu tenho que observar um pré-requisito dos testes medidas repetidas, que é bem importante, que é o teste de esfericidade de Mauchly. Relembrando, para quem já fez o curso, o que o teste de esfericidade de Mauchly fala? Basicamente, de uma forma bem leiga, assim, o teste de esfericidade verifica se a variação das medidas repetidas que temos entre o tempo 1, 2 e 3 é o mesmo ao longo do tempo. Tá? Ou seja, basicamente, se as pessoas que estamos comparando ao longo do tempo, entre aspas, são as mesmas. Tá? Se a variação esperada ao longo do tempo é a mesma. Se você olhar, ele vai dar o resultado para o RESP e para o PULSE. Olhando o valor do PULSE, ele dá um valor não significativo, né? Um pouquinho maior que 5%. Então podemos dizer aqui que os valores entre as medidas PULSE 1, 2 e 3 não variaram tanto quanto... não variaram muito. Tá? Claro que dá um valor limítrofe, mas, porque também o N é muito pequeno. Mas, com base nesse resultado, podemos assumir, de uma forma didática, que a variável pulse não apresentou grande variação entre os indivíduos ao longo do tempo. Então, o efeito do tempo parece que é consistente para todos os indivíduos, tá? Em teoria. Já a variável RESP deu um resultado significante. Isso quer dizer o quê? Que para alguns indivíduos, o efeito do tratamento, do tempo, teve um impacto maior e para outros indivíduos teve um impacto menor. Tá? E aí quebrou esse pré-requisito da esfericidade que o GLM de medidas repetidas tem como algo muito importante. E daí o que a gente faz? Como que a gente lida com isso? No momento que você for verificar os resultados, que é nessa tabela aqui embaixo, ó, dos testes univariados, veja só, eu estou vendo o efeito do tempo e o efeito da interação entre tempo e droga, para o RESP e para o PULSE. Essa primeira linha diz esfericidade assumida. Ou seja, se você assumir esfericidade, ou seja, se esse pré-requisito aqui for atendido, você olha os resultados daquela primeira linha. Se esse resultado não puder ser assumido, ou seja, quando ele dá significante, você não pode assumir, você vai ter que corrigir o resultado, né, com um teste que não assume esfericidade. Então, por exemplo, verificando o efeito do tempo, será que existe variação ao longo do tempo, né, para a variável RESP e PULSE? Se eu observar aqui, parece que não deu significante, né, para nenhum dos testes. Mesmo assumindo esfericidade ou não, parece que ao longo do tempo a variável RESP não teve mudança significativa. Já a variável PULSE, se eu assumo esfericidade, teve.
Se eu assumo não esfericidade, fica limítrofe. Tá? Tá vendo que fica um resultado um pouco confuso, né? Se eu for muito estrito, esse banco de dados foi feito de propósito para dar essas coisas meio estranhas mesmo. Se eu voltar no teste de esfericidade, ó, o pulse ele deu esférico. Tá? Ele deu esférico. Logo, eu poderia assumir que esse resultado, assumindo a esfericidade, seria válido. Tá? De novo, eu vou supor que meu N é suficiente, que eu fiz cálculo de amostra, tudo mais. Tá? Lembrando que esse banco de dados é didático. Tá bom? Então, o que eu posso assumir agora no frigir dos ovos? Que eu posso assumir, assumindo esfericidade, né, observando o teste de Mauchly, eu posso dizer que teve variação ao longo do tempo para a variável pulse. Apenas, para o RESP não. E quando eu falo da interação, então, se eu divido essa variação ao longo do tempo entre dois grupos, os grupos que tomaram a droga e os que não tomaram, o que aconteceu? Se eu olhar aqui o RESP e o pulse, nenhuma delas foi significante. Ou seja, não importa se você toma um remédio ou não teve variação ao longo do tempo em função disso. Tá? Então, a única coisa que a rigor eu posso assumir é que, independente da pessoa tomar a droga ou não, considerando todas as pessoas conjuntamente, quem tomou a droga ou não, teve variação ao longo do tempo no pulse. Porém, se vocês lembrarem, voltando aqui rapidinho no banco de dados, né, deixa eu só tirar aqui, o pulse eu tenho 3 medidas. Se teve diferença significante, aonde foi essa diferença? Foi entre o pulse 1 com 2, 2 com 3, 1 com 3, aonde está a diferença? Então, voltando aqui nos resultados, eu tenho que ver aonde está a diferença. Então, eu tenho que ver o post-hoc para o tempo. Né? Existe uma outra coisa que eu preciso verificar, porque eu estou vendo aqui o efeito do tempo, o efeito da interação, mas falta verificar o efeito apenas, né, solitário da droga, que não está nessa tabela. Tá? Está nessa tabela aqui, ó, between subjects, o efeito entre sujeitos. E aqui não vai aparecer o efeito do tempo, porque eu quero ver o efeito entre sujeitos. Vai aparecer o efeito da droga, está marcado aqui, tanto para o RESP quanto para o pulse. E se você olhar, ele dá significante. Ou seja, se você não considerar o tempo, se você agrupar as 3 medidas temporais, né, considerar a média das 3 medidas temporais, entre as pessoas que tomaram a droga e não tomaram, você encontra a diferença. Então, independente do tempo, a rigor, desde o início do experimento, né, desde o início da análise, as pessoas que tomaram a droga e não tomaram já tinham diferença em relação a esses dois indicadores. Tá? Mas quem teve o resultado maior? Quem teve mais RESP ou mais pulse? É quem tomou a droga ou não? Olhando esse resultado não dá para saber, por isso que temos que olhar os dados descritivos. Tá? Logo mais eu volto nessa tabela do Parameter Estimates aqui, tá? Que é uma outra forma de ver esses resultados. Indo aqui, ó, para o efeito da droga, né, solitário, apenas o efeito da droga, o que eu tenho? Que para o RESP, quem tomou a droga tem uma média 3.3 e o placebo 3.2. Tá? Eu observei na tabela do Between Subjects que essa diferença é significativa. Então, se você olhar aqui, ó, ele dá um post-hoc. Né? Bonferroni, entre o placebo e a droga, para o RESP, deu significante, e para o pulse também. Então, eu posso assumir, a rigor, né, que quem tomou a droga tem um maior nível dessa variável RESP, e quem tomou o placebo tem um maior nível dessa variável pulse, né, 2.7 versus 2.2. Tá bom? Encontramos, então, efeito da droga, né, apenas, e verificamos também, pela tabela do Within Subjects, né, que temos efeito do tempo, né, olha aqui, efeito do tempo, só para a variável pulse. Né? E olhando aqui, ó, se você olhar o post-hoc, porque aí eu tenho 3 medidas, tempo 1, 2 e 3, para o RESP, todas dá 1. Né? Não tem diferença significativa entre nenhum dos tempos para a variável RESP. Porém, para a pulse, temos uma diferença aqui, ó, que é entre a 1 e a 2, esse 0,014. Essa diferença é significativa entre o pulse no tempo 1 e o 2. Não temos diferença entre a 1 e a 3 e nem entre a 2 e a 3. Então a única diferença é entre o tempo 1 e o tempo 2. Observando as médias do pulse, o tempo 1 é 2.4, o tempo 2 é 2.5. Então
podemos dizer que para essa variável pulse, em teoria houve um aumento, né, dessa variável entre o tempo 1 e o 2, só que observando o 3, né, ficou igual. Então não teve diferença entre o 2 e o 3. Certo? Não foi observado o efeito de interação, nesse caso entre tempo e grupo, né, e a droga. Porém, ele apresenta as tabelas, né, ó, drug versus tempo. Ele dá as tabelas das médias, ó, então RESP, pulse, droga e placebo em cada tempo. Então ele dá aqui bem a tabela descritiva da interação. E logo embaixo ele vai dar o post-hoc das interações. Veja só, aqui eu tenho a variável RESP no tempo 1, apenas no tempo 1 comparando droga e placebo. Tá? Apenas no tempo 2 comparando droga e placebo. Apenas tempo 3, droga e placebo. Se você observar, temos diferença significante aqui. Né? Temos diferença significativa. Ué, mas lá em cima, na tabela lá em cima, a gente não tem diferença, mas aqui aparece? Da onde saiu essa bruxaria? Então, esse é um problema muito comum que os pesquisadores, tenho certeza que os pesquisadores costumam se deparar com isso, sobretudo quando o seu tamanho de amostra é muito pequeno e sobretudo quando você não faz cálculo de amostra a priori anteriormente à coleta de dados. Tá? Tenho certeza que os meus colegas pesquisadores já passaram por isso com alguma frequência. De que você olha, por exemplo, a tabela da ANOVA, ela não dá significante, quando você vai olhar a tabela do post-hoc, dá as diferenças. E aí vai te dar uma coceira danada de reportar essa diferença como significante. Não faça isso. Tá? Isso é claramente um problema de poder do teste. Tá bom? Em algumas aulas teóricas subsequentes podemos discutir isso com mais detalhe. Tá bom? Mas a rigor, apesar de ter encontrado diferenças univariadas aqui apenas entre os grupos, essas diferenças de fato não são significantes. Elas seriam significativas se a gente tivesse diferença nos efeitos principais, na tabela lá em cima do within subjects, e também nos post-hocs. Tá? Muito bem. O que eu gostaria de mostrar aqui é que quando... Então, só voltando rapidinho, essa tabela do post-hoc, tendo como referência o tempo e comparando as drogas entre cada tempo. Se você olhar, ele vai dar uma outra tabela, lá no final, drug versus tempo de novo, só que ele rearranjou a tabela de um jeito diferente. Né? Se você olhar aqui, ó, ele vai... Aqui... New drug, tempo... Isso, vai estar diferente do outro, certo? Aqui eu tenho tempo... Tempo 1, droga e não droga, droga e placebo. Lá embaixo vai estar o contrário. Aqui, ó, eu vou ter droga e os 3 tempos, comparando o tempo 1, 2 e 3 para cada droga. Né? Ou seja, ele montou a tabela do post-hoc de forma diferente, porque na sintaxe, só voltando ali, né, quando eu fiz aquele comando na sintaxe aqui, ó, eu coloquei essas duas linhas. Aqui, eu coloquei essas duas linhas aqui, ó. Tá? Uma delas colocando como referência o drug e outra como referência o tempo. Isso que vai me gerar, né, aqui, essas duas tabelas. Uma tendo como referência o drug e a outra tendo como referência o tempo. Tá bom? Lembrando, se eu não fizer na sintaxe, se eu não adicionar essas linhas na sintaxe do GLM, eu não terei essas tabelas do post-hoc. Tá? Então, isso é muito importante. Vocês podem tentar rodar a análise clicando no OK diretamente, sem fazer esse compare no post-hoc, na sintaxe, e você vai ver que essas tabelas finais não vão aparecer. Tá? Então, resumindo, o que encontramos aqui de análise fazendo um GLM convencional, né, um GLM simples, que temos efeito da droga, então, independente do tempo, a droga tem efeito entre os grupos, né, temos diferença entre o grupo que tomou a droga e não tomou, independente do tempo, primeira coisa. Temos diferença no pulse também, então, independente da droga, temos diferença apenas para o pulse, entre o pulse 1 e 2, e temos diferença, e não temos diferença da interação. Tá? Então, quando você for no banco de dados, quando você for responder essa primeira, você vai adicionar aqui as tabelas mais importantes. Não é para adicionar aquelas 370 tabelas do SPSS. Você vai selecionar as tabelas mais importantes e descrever rapidamente
onde que está a diferença, fazer uma anotação. Isso é uma boa forma de treinar a descrição dos resultados. Tá? Agora vamos para a segunda, para fazer a segunda e a terceira, né, finalmente. Aqui é um ponto importante. Como eu expliquei anteriormente, né, deixa eu... Opa, desculpe. Como eu expliquei anteriormente, para você fazer o GE e o GLMM e o GMM, você vai ter que mudar o banco de dados. Tá? Com um banco de dados desse jeito, você não vai conseguir fazer o teste. Tá? Eu vou mostrar apenas... Vou indicar por que não dá para fazer. Ó. Se eu for entrar aqui no GE, né, Generalized Estimating Equations, primeira coisa que ele vai me pedir é o seguinte. Ele vai abrir uma janela. Né, deixa eu só abrir aqui. Ele vai me mostrar uma janela. Deixa eu diminuir um pouquinho. Isso. Nesta janela. Veja só o que ele me coloca. Variáveis do sujeito, variáveis entre os sujeitos. Né? Variáveis do sujeito. Cadê a variável sujeito aqui? Não aparece. Variáveis entre sujeitos é o tempo, mas eu coloco esses 3, eu vou colocar os 6. Tem alguma coisa esquisita já, né? Aí depois eu tenho que especificar o tipo de modelo. Aí misericórdia, já me perdi todo já. Né? Mas eu vou pular essa parte. Aí eu vou na variável resposta, que é a variável dependente. Se você lembrou agora de como a gente fez o GLM, quando você faz a variável dependente, você tem 3 variáveis dependentes, que é o tempo, 1, 2 e 3. Né? Para cada uma. Para o resp e para o pulse. Só que aqui só tem espaço para uma. Então qual delas eu coloco? Tá vendo que deu um ruim aqui, né? Tá meio esquisito. Parece que não encaixa muito bem o banco de dados com o teste. E é exatamente porque a gente tem que reestruturar o banco de dados para deixar o banco de dados de uma forma que o programa entenda. Tá? Então, por isso que a primeira parte é reestruturar o banco de dados. E é isso que vamos fazer. Tá? Então, para reestruturar o banco de dados, ou seja, para transformar essas 3 colunas em uma só, e essas 3 colunas em uma só, triplicando o tamanho do banco de dados, o número de linhas, vamos fazer o seguinte. Você vem aqui no Data, Restructure. Tá? Vamos reestruturar o banco de dados. Clicando ali, ele vai abrir para você uma janelinha. Deixa eu abrir aqui. Ele vai abrir uma janelinha. Esta aqui, muito bem. Esta janelinha te mostra o seguinte. O que você quer fazer? Reestruturar as variáveis selecionadas em casos. É isso que eu quero fazer mesmo. Quero transformar as colunas em linhas. É isso mesmo que eu quero fazer. Então, muito bem, vou em Next. Né? Aqui em Next. Aí ele vai me perguntar, quantas variáveis você quer transformar? Né? Quantas variáveis você quer transformar de linha para coluna? Tá? Eu tenho aqui 2 variáveis. Né? O resp e o pulse. E essas duas eu quero transformar em 2 colunas. Então, não quero transformar uma, eu quero transformar mais de uma. Então, você vem aqui, quantas? 2. Podia ser 3, 4, 5. Às vezes você tem um banco de dados de medidas repetidas com muitas variáveis de medida repetida. Tá? Isso pode deixar essa parte bem trabalhosa. Tá bom? Então, eu estou fazendo de uma forma didática com 2 variáveis apenas, mas pode ser algo bem, bem trabalhoso. Tá bom? Muito bem, então marquei 2. Vou aqui no Next, próximo. E aí ele vai criar uma variável que é o ID. O ID é a identificação de cada pessoa. Tá? Você pode trocar esse nome, se você quiser, por exemplo, para sujeito, ou participante, indivíduo, o que você achar melhor. Tá? E repare, como eu cliquei ali atrás, né, como eu cliquei aqui, 2 variáveis, ele vai me dar aqui 2 variáveis transformadas. Ou seja, eu vou transformar essas colunas em uma coluna só. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai clicar aqui no transum e vai dar o nome da primeira variável que você quer transpor, que é a variável resp. Então, põe aqui resp. E essa variável resp vai ser uma coluna, que é o agrupamento destas 3 colunas. Tudo bem? Então, eu vou pegar essas 3 colunas e transformar essas 3 colunas nessa variável resp, que é uma coluna só. E eu vou fazer o mesmo para a variável 2. Vou vir aqui, né, e vou chamar de pulse.
e vou selecionar aqui as três variáveis e jogar aqui dentro. Então, transforme essas três colunas da variável pulse em uma única coluna. Tá? É isso que eu estou avisando para o programa. Vou em Next novamente. Aí, quantas variáveis você quer criar? Né? Então, eu quero transformar aquelas três variáveis que eu coloquei em apenas uma coluna. Tá? Então, eu quero pegar, mais uma vez, quero pegar essas três variáveis, eu não quero transformar em duas colunas, quero transformar numa só. Quando você deixar aqui em one, é isso que você vai estar dizendo para o programa. Tá? Muito bem, vou em Next novamente. Aqui. Daí ele vai criar essa variável index. Essa variável index vai ser muito importante. Né? Por quê? Eu não vou ter mais uma linha por pessoa, eu vou ter 3 linhas para cada indivíduo. Tá? Então eu tenho que identificar que essas 3 primeiras linhas são, por exemplo, do sujeito 1. Essa variável index vai me dizer isso. Tá? Então essa variável, na verdade, ela vai ser o meu novo efeito tempo. Então você pode trocar esse index por tempo. Tá? Mais uma vez, por que eu estou chamando essa variável aqui de tempo? Eu estou chamando ela de tempo porque eu quero verificar a variação ao longo do tempo dessas 3 medidas. Como eu vou transformar essas 3 numa coluna só, eu vou ter uma nova coluna aqui, que vai ser uma coluna que verifica o efeito do tempo sobre a variável resp e a pulse. Tá? Imagine o seguinte, imagine que você vai dar um remédio. Então, por exemplo, eu pego as pessoas, tem as pessoas que tomam um remédio e as pessoas que não tomam. Aí no momento 1 é o momento basal. No momento 2 e 3, imagine que eu dou um protocolo de exercício para as pessoas. Então eu quero ver o efeito da droga e do exercício. Tá? Não é só o tempo. É porque ao longo desse tempo eu fiz uma intervenção. Né? Então, na verdade, eu quero ver o efeito da intervenção e da droga. Se eu não fizer nada, que é o caso aqui, eu não fiz nada, o único efeito que eu estou vendo é o efeito do tempo. Tá? Então, isso é importante mencionar para pessoas mais desavisadas não se confundirem. Tá? Então, por isso que essa variável vai ser chamada tempo. Se eu tivesse feito um programa de exercício, por exemplo, seria o efeito do exercício, de uma intervenção, de uma cirurgia, do que quer que seja que você tenha verificado ao longo do tempo aqui para estes indivíduos. Tá? Então, muito bem. Eu venho aqui, coloco em Next, novamente, né? Marcado. Vou deixar aqui, né, como as outras, aqui não existem mais variáveis no banco, mas caso existissem, deixe elas como elas estão. Então, eu só quero mexer nessas variáveis que eu selecionei, eu não quero mexer nas outras. Tá? Então, você põe aqui em Next e você vai reestruturar o banco finalmente. Tá? Ele vai criar um novo banco de dados. Ele vai criar um novo banco de dados aqui. Então, cuidado com isso. Quando eu apertar Finish aqui, ó, veja o que acontece. Ele vai criar Finish, você dá um OK. Ó, ele criou um novo banco de dados. Tá? Em cima do arquivo que você fez. Então, a primeira coisa que você vai fazer é salvar esse banco de dados com um novo nome. Se você clicar aqui e clicar em salvar, ele vai salvar o banco de dados em cima do anterior. Você vai perder o dado anterior. Tá? Cuidado com isso. Tá bom? Você vai perder os dados. Tá? Ou pelo menos você vai ter que dar um jeito de desex-transpor depois. Isso vai te dar muito trabalho. Então, a primeira coisa que você vai fazer aqui é salvar esse banco com um novo nome. Tá? Agora veja que interessante. Eu tenho agora aqui, ó, o sujeito 1 aparecendo 3 vezes. E a variável resp aparece aqui 3 vezes. Ou seja, as 3 colunas, né, quando era uma linha só, eu tinha esses 3 valores em 3 colunas diferentes. Agora eu tenho numa só. Tá? Referente ao sujeito 1, o tempo 1, 2 e 3 para essa pessoa. Tá? Vale a pena aqui um pequeno detalhe. Qual é a vantagem de você montar o banco de dados assim? De novo, só monte o banco de dados assim caso você já tenha em mente que você vai fazer um GE ou um GMM ou um teste generalizado qualquer. Tá? Não monte o banco de dados assim se você quiser fazer uma ANOVA convencional, por exemplo, porque a ANOVA não funciona dessa forma. Tá? Mas, caso você já tenha em mente que você quer utilizar um GE, um GMM para problemas mais específicos, né, são testes muito robustos para problemas que levam em conta medidas repetidas. Imagine, por exemplo, que eu não tenho essa medida. Por exemplo, ó, eu não tenho o terceiro dado, a terceira informação desse sujeito eu não tenho. Eu não tenho, por exemplo, esse 3.3 não existe, é um dado perdido.
Tá? Aí o que eu teria? Ao invés do sujeito 1 aparecer 3 vezes, ele apareceria 2, porque eu não tenho essa informação. No entanto, quando eu monto a coluna não vai apresentar missings. Alguns sujeitos serão mais representados do que outros. Então, alguns sujeitos apareceram 3 vezes, outros 2, outros 1, dependendo da quantidade de missings que eu tiver. Tá? Porém, a variável dependente final ela não terá missings, ela não terá espaços. Isso é uma grande vantagem desses modelos generalizados. Eles, na verdade, eles são um pouco mais poderosos. Uma das muitas vantagens que eles têm, né, é exatamente essa. Se eu fosse fazer uma ANOVA de medidas repetidas convencional, né, caso o indivíduo não tivesse um valor, ele seria totalmente excluído. Eu não consideraria, a ANOVA não considera os sujeitos que têm dados faltantes, a rigor. Né? Não pensando na nova convencional. Já esses modelos generalizados, o GE e o GMM, eles podem considerar indivíduos mesmo com dados faltantes. Tá? Essa é uma grande vantagem para aumentar o poder da pesquisa. Claro que você vai ter um problema. Se eu tiver indivíduos pouco representados, né, eu tenho, por exemplo, o indivíduo 1 faz de conta, só tem uma medida. O indivíduo 2 ele tem as 3 medidas. O indivíduo 3, por exemplo, ele vai ter 5 medidas, ele vai ter mais. Provavelmente as diferenças que você vai encontrar serão mais representadas por alguns indivíduos em detrimento de outros, porque alguns indivíduos vão aparecer mais do que outros no banco de dados. Esse é um cuidado que você vai ter que tomar, caso você use essa técnica. Mais para frente, em uma outra aula prática, né, vamos falar sobre o que quer dizer colocar o sujeito, o indivíduo, como um fator aleatório na análise. Tá? O fato de você colocar o sujeito como um fator aleatório é uma forma, né, uma das formas possíveis, de você tentar controlar a variação individual dos sujeitos ou verificar possíveis sujeitos que podem estar puxando os resultados, porque eles simplesmente são mais ou menos representados do que outros na amostra, porque você tem mais ou menos informação sobre ele. Tá? Então, guarde essa vontade de querer saber essa informação para um pouco depois, para daqui a algum tempo, porque vamos falar sobre isso. Tá? Então, finalmente, temos o nosso banco montado, reestruturado, e agora podemos voltar aqui no GEE. Né? Então, apenas voltando aqui na lista, fizemos o A. Tá? Verifica o efeito do tempo e grupo sobre o RESP e o pulso dos pacientes utilizando um GE. Tá? Então é o mesmo teste, a mesma análise, a mesma pergunta, só que vamos fazer com um outro teste. Veja agora com o banco montado desse jeito, como fica mais fluida a análise, né? Como fica mais claro a análise que queremos fazer. Então, Generalized Linear Models, GE. Tá? Quando você abrir aqui, variável do sujeito. Agora eu tenho a variável sujeito, né? Então eu posso colocar aqui, variável do sujeito. E within subjects, qual das variáveis que eu tenho que é a medida repetida, né? que representa a variação ao longo do tempo? É o tempo. Então, agora eu consegui montar no meu banco de dados a variável tempo e a variável sujeito, que eram as variáveis que estavam faltando aqui. Tá? Você tem que avisar isso para o GE, né? Para ele montar a equação. Temos também aqui, na hora de estabelecer o tipo de modelo, né? Isso aqui é uma discussão importante também, que tipo de modelo deve ser escolhido para cada variável dependente que você tem. Então, uma pequena introdução rápida. Essa escolha pelo tipo de modelo que você vai usar é em função da sua variável dependente, do seu y. Tá? Então, por exemplo, o meu RESP e o meu pulse são variáveis que eu considero contínuas. Tá? Ou elas são, falando de uma forma mais didática, elas para mim, eu considero, né, aí você vai ter que refletir sobre isso. Eu considero elas variáveis contínuas, por exemplo, como idade, como altura, coisas assim, ou elas são variáveis discretas, mas com muitos níveis. Tá? Tantos níveis que eu posso considerar como contínuos. Então, os tipos de modelo que eu posso escolher, se eu assumir as minhas variáveis dependentes, os meus y, como variáveis escalares, né, ou contínuas, eu posso escolher um desses dois modelos. O modelo linear ou o modelo gama. A distribuição gama ela
apenas falando rapidamente sobre ela, ela é uma distribuição que agrega vários tipos de outras distribuições. Tá? Por exemplo, a distribuição Q quadrado é um caso particular da gama. Distribuição exponencial também entra aí. Tá? Você tem uma grande quantidade de distribuições que são casos particulares dessa distribuição mais geral, que é a gama. Tá bom? Então, quando eu fiz o GLM no exemplo anterior, na letra A, quando eu fiz o GLM ali, eu assumi que meus dados têm distribuição normal, por exemplo, e tudo mais. Né? Eu assumi que eles estavam bonitinhos. Ou seja, eu assumi que os dados tinham uma distribuição linear. Tá? Se os seus dados tiverem distribuição normal, tiver tudo certo, né, como se fosse uma ANOVA convencional, você vai optar por essa distribuição linear. Caso o seu dado não tenha uma distribuição normal, ela tem uma distribuição de outra ordem, que é importante verificar, aliás, né, depois vamos falar sobre teste de aderência, coisas assim, mas não agora, vale a pena optar pelo teste gama, tá, pela distribuição gama. Se sua variável dependente, o seu y, não for, por exemplo, como o resp e o pulse, for uma variável de outra ordem, uma variável de contagem, uma variável binária ordinal, né, uma variável discreta ordinal ou nominal, ou uma variável binária, e você vai ter que usar outro tipo de modelo. Tá? Os modelos generalizados eles acabam confundindo, porque você tem que entender muito bem a sua pergunta de pesquisa e os níveis de medida que você tem das suas variáveis dependentes para escolher adequadamente o teste. Tá? Então, aumenta exponencialmente a chance de você fazer bobagem quando você começa a trabalhar com o GEE, tá? E o GMM. No entanto, eles são modelos muito robustos e podem dar respostas muito mais precisas para os bancos de dados e as análises que você tem interesse. Tá? Então, vamos fazer, por um critério didático, da mesma forma que o GLM que eu fiz anteriormente, aquele GLM na medida repetida. Vamos considerar como se fosse normal, então vamos fazer um modelo linear. Tá? Definir aqui como modelo linear. Agora eu tenho aqui uma aba resposta, variável resposta, que é o y, tá, do modelo, e os preditores que são x. Tá? Pense como um modelo de regressão. A variável que eu quero prever é a variável dependente, ela é o y, e o y é igual a algumas coisas, a uma constante mais um monte de coisas. Essas coisas são os efeitos que eu quero avaliar, que são os preditores. Então, quando eu entrar aqui na variável resposta, eu vou ter a variável dependente. Você vai ter que rodar o GE duas vezes. Você vai rodar o GE tendo como variável dependente o resp, roda uma vez, né, vai analisar os resultados. Depois você vai rodar de novo para o pulse. Para o vídeo não ficar muito mais longo do que já está, eu vou rodar uma vez, eu vou fazer para o resp. Tá? Então, vou descrever todos os resultados como se fosse para o resp e tal. E vou deixar como tarefa para o lar, para os senhores e as senhoritas, fazer também para o pulse, tá? Para verificar. Podemos corrigir isso depois, mas fazendo para o resp é a mesma coisa para o pulse, só pode mudar o resultado, tá? Descritivo. Então, a minha variável dependente, meu y, é o resp. Os preditores que eu tenho, seus preditores, seus x's, podem ser variáveis contínuas, factors, ou variáveis categóricas covariantes. Tá? Então, eu quero ver o efeito do quê? Quero ver o efeito da droga, que é categórico, né? Placebo ou droga, e o efeito do tempo, que é o tempo 1, 2 ou 3. Então, essas duas variáveis são categóricas. Tá? Aqui no Options, você pode trocar. Aqui no Options, você vai verificar, por exemplo, qual categoria você quer colocar como referência, alguma coisa assim. Tá? Mas eu posso colocar o sujeito? Você também pode colocar o sujeito, só que aí você vai ter que especificar o sujeito como um fator aleatório. Então, como isso vai ser o tema de uma próxima aula, eu vou deixar sem supor a variação individual. Tá? Vou considerar esses dois fatores fixos e beleza. Tá bom? Definimos a variável dependente, as variáveis independentes. Agora falta o modelo. Né? Então, o que eu quero saber? Quero saber o efeito da droga, então jogo a droga aqui, o efeito do tempo, jogo o efeito aqui, e eu quero saber o efeito da interação também dos dois juntos. Né? Então você clica aqui no Interaction, seleciona os dois e joga aqui. Quero saber o efeito dos dois juntos. Tá? Exatamente como eu fiz no GLM anterior. Tá bom? Então os modelos generalizados são muito legais porque você pode escolher os tipos de interação que você quer. Se você quer todas as interações, só os efeitos principais. Eles são bem legais por causa disso. Tá?
Aqui na estimação não precisa marcar nada a rigor, a gente vem na estatística também não, a rigor por enquanto. E aí você vem, ó, tabelas de média. Ó, tabela de média da droga, do tempo e da interação. Você pode jogar aqui, ele vai te dar as tabelas descritivas, como no GLM, para a droga, tempo e a interação. Veja que aqui ele não vai te dar o post-hoc diretamente, ele vai fazer uma análise de contraste. Se você deixar aqui no None, ele só vai dar a tabela descritiva. Se você clicar aqui, tem tipos de contraste que você pode escolher. Tá? Vamos falar um pouco mais sobre o contraste depois. Então, a rigor, escolha agora o pairwise. Tá? Por quê? Por enquanto, vamos trabalhar apenas com pairwise. Tá? Eu vou falar numa próxima aula prática qual é basicamente a diferença entre eles. Tá? E aqui, ó, se você perceber quando eu marquei aqui, iluminou essa parte. Coloque aqui o Bonferroni. Tá? O ajuste Bonferroni, assim como no GLM anterior que a gente fez. Tá? Veja que interessante. Eu pedi os dados descritivos, ele vai me dar, e ele vai me dar o post-hoc também para isso, incluindo o post-hoc da interação, que no GLM convencional eu tive que fazer clicando na sintaxe, ia dar muito trabalho, né? Deu bastante trabalho para chegar ali. Aqui já é um processo mais automático. Tá? Muito bem. Então, feito todo esse processo, né? Prometo que das próximas vezes serei menos prolixo, mas o objetivo aqui é mais didático mesmo. É para que você veja esse vídeo mais vezes, ou pule, né? Até as partes que importam. Esse é o mínimo que você tem que clicar para executar o GEE. Tá? E agora, finalmente, damos OK. Damos OK e vamos para a tabela dos resultados, que está aqui. Então, vamos voltar aqui no GEE, aqui, Generalized Linear Model. Né? Ele vai me dar o modelo normal, né? Função link identidade, depois eu vou falar um pouco sobre ela. Né? E aqui vem os resultados. Como que você olha? O GEE ele dá bem menos tabelas que o GLM. O GLM convencional. Ele dá bem menos tabelas. Só que você tem que entender um pouco melhor como o modelo funciona. Então, primeira coisa que você tem que olhar, ele vai dar algumas informações gerais aqui. Esse goodness of fit, ou ajuste, né, ou aderência, a gente até comentou nas aulas, né, da disciplina sobre o A e C e o B e C, que são métodos de aderência para você comparar modelos. Então, por exemplo, se você lembrar agora há pouco que a gente falou, quando a sua variável dependente é contínua, né, você pode optar no SPSS pelo modelo linear ou o modelo gama. Tá? Se eu estou em dúvida, eu não sei qual deles eu vou usar, o gama ou o linear, você pode fazer os dois métodos, os dois modelos, e pelo valor do A e C e do B e C, tentar decidir qual deles é melhor. Tá? Lembrando que quanto menor o valor, quanto menor o A e C e o B e C, mais aderente, mais adequado é o modelo aos dados. Tá? No caso de medidas repetidas, o indicador de aderência não é o A e C nem o B e C, um dos indicadores, né? É o Q e C. Tá? Então por isso que ele aparece aqui no GE e no GMM, ele não aparece o A e C e o B e C, porque não é um indicador de aderência adequado para medidas repetidas. É esse Q e C aqui. Tá? Esse valor 12 a rigor não quer dizer nada, ele só quer dizer alguma coisa na comparação com outro modelo. Tá? Então, como eu optei pelo modelo linear apenas, não vai ter discussão sobre isso, esse valor de aderência a rigor não vai ser muito importante. Já essa tabela do Model Effects ela é muito importante, pelo seguinte, ela me mostra efeito da droga, efeito do tempo e efeito da interação. São os efeitos que eu estabeleci, né, que eu escolhi. Veja que o único que deu significante é a droga. Né, para a variável resp. Lembre que a variável dependente é a resp. Depois vocês vão fazer para o pulse, para verificar se esses efeitos também acontecem assim. Tá? O drug deu significante, então o que quer dizer? Repete mais ou menos o resultado que a gente encontrou no GLM de medidas repetidas. Existe efeito da droga, quem tomou a droga e quem não tomou são diferentes, independente do tempo. Não tem diferença do tempo e não tem diferença na interação. Tá? No entanto, o GLM, o GE aqui, ele dá uma tabela que o GLM dá também, só que eu pulei intencionalmente, porque eu quero mostrar aqui, que é essa tabela do Parameter Estimates. Tá? Só vou aumentá-la aqui um bocadinho.
Essa tabela é do Parameter Estimates. Então, o que quer dizer isso? Basicamente, isso aqui é muito parecido, entre aspas, com uma regressão linear. Tá? Então, minha variável dependente, meu y, é o resp. Então, resp é igual a uma constante, intercept, mais um coeficiente vezes a droga, mais um outro coeficiente, aqui são duas variáveis dummy, né? Um coeficiente dummy do tempo 1 e um outro coeficiente do dummy 2, né? Sendo que a referência é o 3. E você vai ter também várias dummies que são os testes de interação. Tá? Então, eu tenho, entre aspas, uma variável, um modelo de regressão linear, onde eu tenho uma variável dependente a rigor contínua, e eu tenho várias independentes. Só que essas independentes são variáveis dummy, para eu poder comparar os coeficientes entre si para dizer aonde está a diferença. Então, ó, a título de exemplo, veja essa variável, drug. Um dos grupos é 0, tá? O outro grupo é 0,08. Tá? Se você olhar a significância, ó, dá 0,05, dá em cima. Então, ó, o que quer dizer isso? Eu olho aqui a tabela do Model Effects, o drug, isso é o efeito principal. Existe diferença entre as drogas, entre quem tomou e quem não tomou a droga. Tá? Mas aonde, como que é essa diferença? Né? Eu sei que tem diferença, mas de que grupo é maior? Tá? Você vai ter um grupo referência, que é o grupo 2, né? O grupo 2. E o que você pode afirmar? Que a diferença entre as médias do RESP entre os grupos é 0,08. Tá? Então, no modelo de regressão linear, no GE, o beta, né, o coeficiente, quando a variável independente é categórica, né, esse coeficiente ele mostra a diferença entre as médias da variável dependente entre os grupos. Tá? Então, o que eu posso dizer? Que o grupo 1, em média, é 0,08 pontos de RESP maior do que o grupo 2. Tá? E essa diferença está na lata. É quase significante. Tá? Por que isso acontece? Por que lá em cima deu significante e aqui não? De novo, é o problema do tamanho de amostra. Tá? E de novo, eu escolhi colocar um N pequeno para que você visualizasse a transposição do banco. Porque, de novo, esse é uma análise mais didática. Tá? Observando o tempo, veja só. O tempo 3 ele é a referência. Então, esse valor aqui, menos 001, é a diferença entre o tempo 1 e a referência. Então, esse valor aqui é a diferença entre o 1 e o 3. Esse valor aqui, que é bem pequeno, né, que é 4,11 elevado a menos 18, é zero praticamente, é a diferença entre o 2 e o 3. Tá? Então, observando aqui a significância, não tem diferença significante, né, entre os tempos, mas na verdade esses valores de beta são as diferenças de média entre o grupo 1 e a referência, e o 2 e a referência. Mas a diferença entre o 1 e o 2, cadê? Essa tabela não mostra a diferença entre o 1 e o 2. Caso você queira saber isso, você roda o teste de novo e nas opções você muda a variável de referência. A categoria de referência, né? Em vez da categoria 3, você coloca 2, por exemplo, e aí você consegue ver a diferença que falta. Tá? E aqui é a interação. Né? Na tabela da interação, veja só. Eu tenho drug 1, tempo 1, 2 e 3. E o drug 2, tempo 1, 2 e 3. Tá? A referência, olhe só a droga 1. Tá bom? Só a droga 1. Na droga 1, a referência é o grupo 3. Tá? E aí eu estou comparando apenas para a droga, o grupo 1, né, da droga, a diferença entre o tempo 1 e o 3 e o 2 e o 3. Tá? Não teve diferença entre eles. Ué, mas e a droga 2? Cadê? Né? O que acontece? Como eu coloquei como referência esse, né, eu setei, né, como eu não cliquei em nada, o programa escolheu esse grupo como referência, ele não apresenta as diferenças desse outro grupo. Ah, mas eu queria ver. Como que você faz? Você roda a análise de novo, mudando a referência da droga 1 para a droga 2. E aí ele vai fazer o mesmo. Ele vai jogar a droga 2 aqui em cima, vai te mostrar as diferenças e a droga 1 ele não vai mostrar. Tá bom? Então, na verdade, você tem que rodar mais de uma vez para pegar mudar a referência e pegar os dados, caso você queira saber também a diferença disso aqui. Ai, nossa, mas que complicado, né? Tem uma outra forma de verificar isso também, que é observando a tabela das médias. Então, ó, aqui essa parte de baixo dos resultados, ela é muito semelhante
aos resultados do GLM convencional. Então, ó, eu vou ver o efeito apenas da droga, ele me dá a média dos dois grupos e mostra a diferença entre droga e placebo e a droga, que é a mesma coisa. E ele dá aqui o post-hoc Bonferroni. Tá? Certo. A título de exemplo, ó, só para você verificar, deixa eu só voltar aqui, 0,08. Aqui vai dar... ó, veja só. Como eu falei anteriormente, esse valor aqui, ó, esse 0,08, é a diferença entre o grupo 1 e o 2, a diferença entre as médias do RESP entre o grupo 1 e o 2, 0,08. Tá? Essa diferença está controlada pela presença dessas outras variáveis também. No entanto, se você for ver o efeito isolado da droga, ó, pega aqui 3,35, né, 3,35 menos 3,2244 vai dar 0,10, né? A diferença dá 0,10. Tá? Se eu não tivesse, se a única variável independente que eu tivesse fosse a droga, a diferença, esse beta aqui, que é a diferença entre os grupos, seria 0,10. Tá? Como eu coloquei outras variáveis no modelo, e essas variáveis exercem uma influência também sobre o efeito da droga, caiu de 0,1, né, para 0,08. Tá bom? Mas o que eu quero deixar claro aqui, só para não fugir muito, é que a diferença entre as médias dos grupos, né, é a diferença que, a rigor, é apresentada aqui como sendo o beta da equação. Tá? Então, eu verifiquei que entre os grupos tem diferença. Aqui vai ter o tempo, então o efeito do tempo independente do grupo, tempo 1, 2 e 3, ó, e aqui é o post-hoc da diferença entre o tempo 1 e 2 e 3. Não teve diferença entre nenhum tempo, né? Aqui, né? Então, olhando, não teve diferença significante entre o tempo 1, 2 e 3. Para o RESP, faça essa análise para o pulse para verificar se a diferença existe ou não. E por fim, eu tenho a interação. Lembrando novamente, quando eu fiz o GLM medidas repetidas, eu tive que pedir isso pela sintaxe. Aqui no GE ele me dá automaticamente. Então eu vejo droga, né, o tempo 1, 2 e 3 para a droga 1 e a droga 2. E aqui ele me dá, ó, droga 1, tempo 1. Compara com a droga 2, tempo 2. Droga 1, tempo 2, droga 1, tempo 3, droga 2, tempo 1, droga 2, tempo 2, droga 2, tempo 3. Então ele me dá a comparação de um grupo versus todos os outros. Tá? E aqui ele me mostra, de novo, ó, é o mesmo problema do GLM. Quando eu olho o efeito principal, então, ó, de novo, vou mostrar aqui rapidamente. Quando eu olho a tabela dos efeitos, a interação não dá significante. Tá? Se ela não der significante aqui, não tem diferença mesmo. Mesmo quando você vai olhar no post-hoc, que são as comparações univariadas 2 a 2, mas aqui deu significante, ó, e aí? De novo, é um problema do tamanho de amostra e do poder da pesquisa, que é muito baixo, porque o N é pequeno. Tá bom? O que eu quero mostrar aqui é que ele também te dá o resultado do post-hoc, né? E você não precisa pedir na sintaxe e nada. Então, se você estudar bem como estimar os parâmetros das variáveis de interesse do seu modelo, na verdade, que é o argumento que eu quero trazer hoje, fazer o GE é muito mais simples, né? Você tem que olhar para muito menos coisas, é muito mais claro o resultado do que fazer um GLM ou uma ANOVA. Tá? A única pré-condição para que isso de fato se torne claro é que você entenda bem como estimar os parâmetros do seu modelo. Ou seja, você tem que saber mais ou menos o que você está fazendo na sua pesquisa. Porque eu acho que isso é o mínimo que o pesquisador deveria ter, né? Caso você tenha dúvidas, converse com outras pessoas sobre os melhores modelos, pesquise sobre. Entre no grupo do Facebook lá, né, do Estatística Aplicada à Psicobiologia, coloque dúvidas lá e tal. A ideia, uma das ideias dessas aulas práticas não é deixar as pessoas desesperadas, porque eu sei que essa primeira aula ela já é bem avançada, tá? Não é deixar as pessoas desesperadas, é mais mostrar que é possível fazer as análises, é possível você ler os resultados, e o mais importante é você perceber que você tem dúvidas e tal, e que estudar análise de dados, né, modelagem estatística de análise de dados,
é uma ferramenta muito útil, em última análise, para você entender os seus objetivos de pesquisa, em última análise, para ser um melhor pesquisador. Tá? Não utilize, eu recomendo isso, não utilize a estatística apenas, né, a análise de dados estatísticos, como uma ferramenta propriamente dita. Então, é uma coisa que eu falo nas aulas. Se a única ferramenta que você conhece é um martelo, tudo no mundo parece um prego. Né? Então, se no seu doutorado você usou teste T, você acha que toda pesquisa no universo é reduzida a um teste T. E o que se propõe hoje em dia, né, pelo menos é um dos objetivos dessas aulas e tudo mais, e até do canal, não é ensinar estatística para ninguém. Eu não tenho interesse. Quem sou eu? Nem sou estatístico direito. Meu interesse não é ensinar estatística para ninguém, mas sim discutir sobre análise de dados. Então, como você pode fazer pensar um pouco mais, se instrumentalizar um pouco mais analiticamente para ser um melhor pesquisador. Tá? Isso é uma condição indispensável, entender um pouco melhor sobre essa modelagem, para você conseguir discutir com outros pesquisadores, para você conversar com o estatístico, para você ensinar coisas para os estatísticos. Porque, em geral, eles sabem muito da modelagem, mas ele entende pouco o que é esperado dos fenômenos naturais que você, pesquisador, estuda. Né? Então, a ideia é que você faça parcerias com pessoas versadas e com conhecimento em área analítica, tá? Em análise de dados, em estatística, em modelagem, o que quer que seja. Tá? Porém, você não vai esperar que o estatístico saiba de todo e qualquer fenômeno natural. Tá? Mas sim, quem vai saber dos fenômenos naturais de interesse da área médica, por exemplo, ou de áreas afins, é você. Tá? No entanto, eu gostaria de tecer algumas considerações, né, e dar algumas sementinhas para que você instrumentalize o seu próprio diálogo com um profissional da área analítica, estatístico, matemático, o que quer que seja. Com certeza eles ficarão muito felizes de perceber que existem pessoas que conseguem falar minimamente a língua deles, ou pelo menos consegue perceber que eles não são autistas. Né? Existe uma lógica ali por trás daquilo que eles falam. Né? Eu desejo isso para aqueles que estão vendo esse vídeo e têm interesse em se aprofundar um pouco mais. Tá? Se você já sabe bastante, se você já tem bastante, já conhece muito bem os modelos, talvez você ache essa aula muito vaga, né? Com pouca informação e tudo mais. Porque o objetivo pelo menos inicialmente, é ser mais didático e abrir mão um pouco do rigor e da formalidade matemática, pelo menos no início. Tá? Com o tempo, com um pouco mais de conteúdo e tal, e supondo que as pessoas conseguem operacionalizar algumas coisas, vamos entrar em discussões um pouco mais teóricas mesmo, claro que no limite dos meus conhecimentos frugais sobre as temáticas analíticas, estatísticas e tudo mais. Porém, eu tenho muitos amigos e os universitários sempre poderão me acudir caso haja alguma necessidade. Tá? Só finalizando agora, vamos para a nossa última pergunta. Então, só fechando. Eu fiz o GEE aqui, eu mostrei as principais tabelas, né, do GEE para a variável RESP. Tá? Você vai fazer o mesmo modelo, a mesma coisa para a variável Pulse, para quem tiver interesse em fazer a análise de dados. Então, ó, você vai voltar no Analyze, Generalized, GEE, né, na mesma coisa. Você vai especificar um modelo igual. A única diferença é que aqui na variável resposta você vai trocar de RESP para Pulse e rodar tudo de novo e interpretar os resultados. Tá? Fazendo isso para o RESP e para o Pulse, você já terá respondido, você já terá os elementos necessários para responder a letra B. Tá? Por fim, vamos fazer o C, que é o GMM. Tá? Vale aqui um pequeno comentário. Qual a diferença entre o GE e o GMM? Tá? As duas técnicas são técnicas de medidas repetidas. Você vai utilizar essas técnicas quando você tiver um efeito que você quer verificar ao longo do tempo. Então você está observando a mesma unidade de análise, o mesmo sujeito, enfim, várias vezes, né? Pelo menos 2 vezes. Mas qual a diferença das duas técnicas? Eu vou ser bem frugal nisso, tá? Vou tentar ser bem didático em relação a isso. Basicamente, de uma forma bem básica, o GE, quando você executa o GE, quando você escolhe esse modelo GE, você vai estar mais preocupado
na variação, no efeito que você quer observar. Tá? Então, por exemplo, vou voltar aqui no banco de dados rapidinho. Por exemplo, por que nesse banco de dados eu acho que um GE é mais importante? Por quê? Tá? Pelo seguinte, eu acho que os meus sujeitos, as minhas pessoas, né, os sujeitos que eu escolhi, são muito homogêneos. Eles são muito parecidos entre si. No momento de selecionar as pessoas, eu levei muito a sério fatores de inclusão e exclusão. Considerei eles sujeitos bem homogêneos, eles são todos iguaizinhos. Eu acho que eles se comportam muito bem. Eu acho que essa variável RESP, na natureza, quando eu for coletar essa variável, ela não tem uma alta variação. Tá? Ou seja, eu acho que a variação entre os sujeitos ela é mais ou menos constante. Tá? Quando você tem um fenômeno que você está avaliando, um experimento ou um desenho experimental, em que a variação entre os sujeitos, o quanto esse sujeito 1 varia e o 2 varia, é bem controlado, tá? Você não tem uma grande variação individual, esse é um motivo razoável para escolher um GE. Tá? O GE ele vai se preocupar no efeito do tempo e no efeito da droga e dar um peso menor para a variação individual. Ele vai supor que você, ele na ingenuidade, o GE é um modelo um pouco ingênuo, ele vai supor que você é um pesquisador que sabe ou que entende o seu fenômeno bem suficiente para supor que não vai ter muita variação entre os sujeitos. Tá? Então, ele vai colocar isso na sua mão. Porém, caso você tenha uma variável, por exemplo, imagina que esse RESP, em vez de ser RESP, é uma variável expressão genética, expressão de um gene. Tá? Eu medi 3 vezes a expressão de um gene num sujeito, tá? Em 3 condições diferentes. Todo mundo que trabalha com biomol sabe que variação genética, por conta de artefato e por conta do próprio teste, né, da metodologia, varia muito. Tá? Tanto é que você tem que fazer duplicata, triplicata, enfim. Tá? Varia muito. Eu tenho uma variável dependente, expressão gênica, que varia muito. E entre os sujeitos também varia muito. Eu posso ter uma pessoa que varia pouco e uma outra que varia extraordinariamente dentro do mesmo grupo. E aí, o que eu faço? Você está analisando um efeito que, na verdade, você não sabe se o efeito é do tempo, no caso, ou o efeito é do sujeito. Se tem algum sujeito que está roubando a significância porque ele varia muito, em detrimento de outro sujeito. Tá? Nesse caso, quando você acha que a variação individual vai atrapalhar a interpretação dos seus resultados, aí é uma boa razão para ir para o GMM. Então, em suma, utilize o GE, em geral, quando a sua variável dependente tem pequena variação entre os indivíduos, ou você está fazendo delineamento experimental que está controlando bem a variação individual. Tá? Por critério de seleção, enfim. Você vai utilizar o GMM quando você tem uma variável dependente que é esperado que varie muito, né, que tem alta variabilidade, quando você não consegue controlar muito os fatores de inclusão e exclusão, né, dos sujeitos na hora de incluir no seu experimento, ou quando você tem de fato, é um interesse genuíno, verificar a variação individual. Você quer focar na variação individual. Então aí esses são critérios que advogam a favor da escolha do GMM. Tá? De novo, eu estou fazendo as 3 técnicas aqui no mesmo banco de dados por um critério didático. Tá? Mas reflita sobre isso no caso do seu problema. Você nunca vai escrever um artigo que você vai fazer um GE e um GMM no mesmo artigo. Tá? É esperado que você escolha e justifique por que você escolheu uma técnica e não a outra. Tá? Muito bem, então vamos finalmente ao nosso último teste de hoje, que é o GMM. Então você vai em Mixed Models, linear. Tá? Ele vai abrir uma janelinha, veja, deixa eu só marcar aqui, veja que essa janelinha, ela requer, ela pede, né, essa janelinha aqui, ela vai pedir, essa aqui, ela vai pedir as mesmas variáveis que você que pede no GE. Então, ó, quem são os sujeitos? Aqui é o sujeito. Né? Então eu pego aqui variável sujeito, jogo aqui. Quem é o fator medida repetida? É o tempo. Jogo aqui. Tá? Aqui ó, tem tipo de matriz de covariância. No GE também tem essa discussão sobre matrizes de covariância. Uma discussão importantíssima. Fundamental
seu modelo dá muito ruim se você especificar uma matriz de covariância errada. Só que, como o vídeo já está muito longo, e de novo eu quero mostrar a fazedura do teste, eu vou deixar essa discussão sobre o tipo de matriz de covariância para depois, para um outro vídeo. Vai ter um vídeo só sobre isso. Tá? Eu vou escolher a matriz de covariância não estruturada. Tem uma razão para isso, né? Porque eu vou supor que eu não conheço muito bem a estrutura de covariância entre os dados. Tá? Se você não sabe o que é uma covariância e não sabe o que é uma matriz, não tem problema, a gente vai ver isso depois, tá? Um pouco. A gente vai ver, não se assuste. Tá? Mas tenha em mente que essa é uma discussão fundamental, central, muito importante, tá? Principalmente para o GMM. Tá bom? Então, vou deixar isso batido por enquanto. Então, especifiquei sujeito e tempo, são parâmetros iguais ao do GEE. Entro aqui no continue. Ele vai me abrir uma outra janelinha. Deixa eu adicionar aqui. Ele vai abrir uma outra janelinha. Ó, variável dependente é o y. De novo, vou fazer o modelo para o RESP. Os senhores e as senhoritas farão o modelo para o Pulse. Tá? Então aqui a variável RESP. Fator e covariante. No fator, eu vou colocar as variáveis, as minhas variáveis independentes, os meus x's categóricos. Na covariante, vou colocar os meus x's contínuos, caso tenha. Então, o que eu tenho como fator? Né? A droga e o tempo, que é o tempo 1, 2 e 3. Tá? Veja que tem esses dois botões, ó, fator fixo e fator aleatório. Se eu quiser ver a variação dos sujeitos, eu tenho que colocar os sujeitos aqui como fator aleatório. De novo, eu não vou fazer isso porque a gente vai ter uma discussão sobre isso num banco de dados mais para frente. Tá? Mas logo mais, tá bom? Então, eu só vou mostrar o mínimo que você tem que fazer aqui no GMM. Tá bom? Então, aqui você vai clicar. Quando a gente for fazer uma lista de exercícios específica de GMM, a gente vai entrar aqui, tá? Em fator fixo e aleatório. Mas o importante, o botão mais importante agora é o Statistics. Então, você vai clicar no Statistics, aqui. Né? E no Statistics, você vai marcar o quê? Estatística descritiva. Né, para te dar as médias, claro. Estimadores do parâmetro, que isso aqui é um modelo, que ele vai te dar os parâmetros do modelo. E aqui a gente não vai pedir a covariância de efeitos aleatórios, porque não tem nenhum. E peça a covariância dos estimadores de parâmetro. Tá? Depois, quando se for falar dos pré-requisitos, a gente fala dos resíduos, que é algo importante, mas vamos deixar para depois, porque já tem muita informação nesse vídeo. Tá? Então, estimadores do parâmetro e covariâncias dos estimadores do parâmetro. Tá? Olha o botão EM-MINS, é o botão que vai te dar as tabelas de média, tá? igual aos outros testes. Tá? Antes de entrar aqui no EM-MINS, eu vou considerar a droga e o tempo como fatores fixos. Tá? Eu não vou usar o sujeito como aleatório e vou considerar a droga e o tempo como fator fixo. Tá bom, vai. Eu vou falar rapidinho qual a diferença básica. Isso tem uma grande discussão. Tá? Eu vou mostrar a diferença básica entre um fator fixo e um aleatório. Tá? Não leve isso a ferro e fogo porque tem exceções. Tá bom? Qual seria um critério? O que é um fator fixo num modelo? Tá? Fator fixo, uma definição é a seguinte. É quando você tem, por exemplo, uma variável categórica. Você tem uma variável categórica. Imagine sexo. Eu quero verificar efeito do sexo. Então, a rigor, tá bom? Na população temos homens e mulheres. A rigor. Claro que existem mais coisas que isso, mas não vem ao caso agora. Assuma que na população existem homens e mulheres, e essas duas categorias são as únicas que existem na população. Homens e mulheres. Tá? Ponto. Se eu coletar um banco de dados, coletar a variável sexo na minha amostra, e nessa amostra estão incluídas homens e mulheres, ou seja, na minha amostra eu tenho representado todas as categorias que existem na população da variável sexo. Então, na população existem homens e mulheres, e na minha amostra existem homens e mulheres. Como eu tenho representado na minha amostra todos os níveis que são esperados na população, eu posso considerar sexo uma variável que é um fator fixo. Tá? Então, de novo, fatores fixos são os fatores que, na sua amostra,
todos os níveis, todas as categorias que existem na população estão representadas. Tá bom? No caso, a droga é você tomar ou não a droga. Então é uma droga só, sendo que a opção é tomar ou não. Faz sentido pensar a droga como um fator fixo. Porque na população, a rigor, se essa droga existe, você só tem pessoas que tomam ou não ela. Eu não estou falando do tipo de droga, estou falando de uma droga específica, sim ou não. Então faz sentido pensar ela como um fator fixo. Então aqui eu cliquei em fator fixo, selecione a droga e jogue no adicionar. O tempo eu vou também considerar um fator fixo. Depois eu vou mostrar um exemplo em que a variação ao longo do tempo pode não ser fator fixo, pode ser fator aleatório. Mas eu vou considerar ela como fator fixo. E eu também quero ver a interação dos dois. Então põe interaction e vejo a interação dos dois. Tá? Muito bem, então quero ver aqui os meus efeitos, estabeleci. Veja que é bem parecido com o GE, né? Agora, eu fui no fixo, fui no statistics. O último botão é esse EM_Means, para eu pedir as médias. Quando você fizer isso e for pedir as médias, vai abrir aqui uma tabelinha, uma janelinha, que é essa aqui, né? E essa janela, ó, droga, tempo e a interação. Você vai selecioná-los, selecionar aqui, droga, tempo e a interação, jogar aqui dentro, né? E diminuir aqui. E pedir para comparar os efeitos principais, ó, o post-rock aqui, Bonferroni, mesma coisa do GLM e do GE, tá? Muito bem, então aqui é só para dar as tabelas de média e os post-rocks. Muito bem, então continue. E é isso, então fator fixo, estabeleço os fatores fixos, entro no Statistics, né? Estimadores do parâmetro e covariância, e no EM_Means eu estabeleço as médias, tá? E aí dou OK, finalmente. Quando eu for ver o output, veja que interessante, que vai mostrar bem a diferença do GLM, do GE e do GMM. Quando eu vejo os dados descritivos, ele me dá uma informação a mais, né? Olha o que ele me dá de informação. Quando eu faço o GE e o GLM, ele me dá média e desvio padrão, né? Entre o tempo e entre a droga. Quando eu faço aqui no modelo misto, ele me dá os dados descritivos para cada sujeito. Ou seja, a própria apresentação de dados valoriza mais a variação individual. Então ele me dá o coeficiente de variação de cada indivíduo, né? A saber, é o desvio padrão dividido pela média, vezes 100, né? Que é uma porcentagem. Ele me dá o coeficiente de variação. Por que é legal ver esse coeficiente de variação? Você vai vendo o valor, 1,7, 0, 1,7. Ou seja, os indivíduos parecem que têm uma variação parecida. Ó, esse 3 é um pouquinho a mais, mas não é muito. Tá? Se acontecer um certo momento em que você vai ter um indivíduo que tem um valor de coeficiente de variação muito alto, esse é um indivíduo que varia muito em relação aos outros. Então, talvez, ele pode ser um candidato a estar puxando a média do grupo dele para cima ou para baixo. Tá? Normalmente, quando você faz o GLM e o GE, a única parte que ele te dá é esse total, com a média e o desvio padrão. Tá? Como o GMM ele se preocupa com a variação individual, ele espera que você está preocupado com a variação individual, que seus indivíduos variam muito, ele te apresenta também a variação individual dos dados, tá? Individuais. Isso é uma coisa bem legal, tá? Do GMM. Aqui você tem A e C, B e C, né, que são os indicadores de aderência, mas aqui eu só estou testando um modelo. Aqui, fator fixo, testes de fatores fixos, droga, tempo e interação. Veja que o resultado reflete de novo. Temos efeito da droga, mas não temos efeito do tempo nem da interação. Então, nesse sentido, para concluir aqui, para a variável RESP, pelo menos, para a variável RESP, quando a gente faz GLM de medida repetida, GE e o GMM, os resultados dos efeitos principais são semelhantes. Né? Vai dar, pelo menos, o resultado geral dá bem parecido. Estimadores de fator fixo. É bem semelhante à tabela do Parameter Estimates, do GE. Né? Então, não sei se você lembra, e volta no vídeo rapidinho para ver, ou volta no próprio output, né? Lembra que a diferença entre a droga 1 e a 2 era 0,08? Aqui reflete igual. Tá? Porém, lembra que a significância lá era limítrofe, era 0,057, alguma coisa aqui?
Assim, aqui já não dá mais significante, tá? Aqui já não dá mais significante, ó, aqui não dá nada significante. Então, aqui, né, o resultado dá significante, mas você vai olhar aqui e já não é significante mesmo. Então é o caso de erro tipo 1, né? Eu acho que o resultado é significante, mas na verdade não é, né? Então pode ser um caso de erro tipo 1, de novo, por causa do tamanho de amostra. Tá? Mas a forma de interpretar a tabela aqui dos coeficientes é bem parecida com a tabela do GEE. Né? Aqui ele vai dar, ó, isso aqui é bem interessante, a matriz de covariância para os estimadores de efeitos fixos. Então, ele vai comparar, ó, se você olhar, aqui são os efeitos, né, efeito de droga, tempo e interação, e aqui também efeito de droga, efeito e interação. Esses valores são os valores de covariância. Tá? Para quem não sabe, a covariância é o valor de uma variável menos a média multiplicado pelo valor individual da variável. Por exemplo, valor x, eu tenho duas variáveis, x e y. Eu pego a variável x, a somatória dos valores de x menos a média, vezes a somatória dos valores de y vezes a média do y. Tá? Basicamente isso é a covariância. Depois eu explico um pouquinho melhor, com mais propriedade sobre isso. Por que essa tabela é importante? Caso, como eu falei anteriormente, você especificar a matriz de covariância dos seus efeitos é fundamental para você não fazer bobagem. Tá? Quando você não tem certeza de como é a matriz dos seus dados, você pedir essa matriz de covariância talvez te dê uma ideia mais ou menos de como é a cara da matriz que você deve escolher. Tá? Então, mas como que eu faço isso? O que quer dizer esses números? Eu vou mostrar depois numa outra aula prática. Tá? Talvez eu faça uma aula prática mais curtinha para mostrar só sobre isso. Só essa ideia de matriz de covariância, que é um negócio bem importante. Tá? Aqui também ele mostra coisas de matriz de covariância, que eu vou mostrar depois. E aí, finalmente, vamos às tabelas de média. Ó. Tabela de média, média de efeito só da droga. Né? Aí ele vai dar... ele vai dar aqui a média e desvio padrão, erro padrão da droga. E aqui vai dar a significância. Tá? Vai dar o post-hoc, Bonferroni também. Tá bom? E aqui ele vai fazer o mesmo para o tempo. Ó, tempo 1, 2 e 3. Tá? Não teve diferença. E vai fazer também para a interação. Tá? Repare uma outra coisa. Aqui ele dá a tabela descritiva da interação, mas não dá o post-hoc. Oh, meu Deus, quer dizer que eu vou ter que, se eu fizer um GMM, eu vou ter que entrar na sintaxe para pedir o post-hoc? Vai. Ah, e por que isso acontece? É culpa do software. É culpa do SPSS. Tá? Culpa do botão, não pagaram o programador a hora lá, ele não fez o botão, ele não colocou isso na programação. Tá? Mas aí é a mesma ideia do compare vai entrar aí também. Tá? Eu vou fazer essa mesma lista de uma forma um pouco mais rápida. Num outro vídeo, eu vou fazer essa lista no Estatística e no R. E aí você vai ver que cada software tem as suas dificuldades. Cada software tem suas vantagens e tem suas dificuldades. Tá? O R, por exemplo, ele é bem mais flexível, né? Ele vai permitir você especificar bem mais coisas, né? Tirar todos os seus dados, porém se você vai ter que programar um pouco mais, dá um pouco mais de trabalho. Né? O R Commander ajuda bastante, né? Principalmente para o GE e o GMM, ele é uma mão na roda já para te dar boa parte dos resultados. Porém, ele não é tão completo, ele não traz todas as informações facilmente, né, num clique, como o Estatística e o SPSS, e o Stata. Né? Aí vai demandar você programar um pouquinho. Mas eu vou tentar fazer uma síntese, né, dos comandos e das sintaxes que você vai precisar no R para conseguir todas as informações necessárias mínimas para a interpretação dos dados do GE e do GMM. Mas isso fica para um próximo vídeo. Tá? Então, espero que tenha ficado claro, né? Espero que tenha feito sentido essa aula à distância, né? E que fique como um recordatório. Então, o bom dessa aula ser gravada é que vocês podem voltar e ver quantas vezes quiserem e tal. Eu fiz até um roteirinho para deixar ela mais estruturadinha, espero que não tenha ficado muito caótico, mas acho que deu para acompanhar. Então, para os alunos da disciplina, a ideia o A eu fiz inteiro, né, para o RESP e para o Pulse. Então é só ver se você consegue reproduzir, chega nos mesmos resultados. O B e o C eu fiz apenas para o RESP.
Lição de casa é fazer para o pulso e também colar aqui tanto as tabelas como uma pequena descrição do resultado. Tá? E uma coisa importante é verificar se, adotando o modelo linear, né, supondo normalidade, se você encontra o mesmo resultado nos três. Tá? Em relação ao RESP, a variável RESP parece que eu encontrei. Né? Parece que o resultado dos três testes é semelhante. Tá? E treine um pouco como fazer a transposição. Tá bom? A transposição do banco de dados dá bastante trabalho para os desavisados, que ainda não estão acostumados com a técnica, pode dar um pouco de trabalho. Tá? Creio que é isso. Espero que tenham acompanhado até aqui, né? Não tenham babado e tal. Agora eu espero que vocês façam a lista, respondam a lista, e façam o upload dessa lista na plataforma. Para quem está fazendo a disciplina do curso 2 nesse semestre, né? Vou supor que essa lista já está discutida. Claro que na aula teórica tragam as dúvidas, podemos discutir, claro, sem nenhum problema. Mas tentem responder a lista e façam o upload no site o quanto antes. Tá? Creio que é isso. Espero que tenha dado certo, que a qualidade tenha ficado boa. E nos vemos na próxima aula prática. E para aqueles que não estão fazendo a disciplina de estatística aplicada à psicobiologia, né, mas vieram aqui pelo interesse, sei lá, enfim, e acompanharam até aqui, muito obrigado pela atenção e pela disposição de ter assistido um vídeo tão longo. Tá? E espero que tenha sido útil. Se vocês quiserem, acompanhem os próximos vídeos aqui no canal, no Cientística. Né? Coloquem dúvidas caso que você tenha. Podem colocar dúvidas aqui mesmo nos comentários do YouTube e se eu tiver, quando eu tiver tempo na correria eu respondo e tal, ou peço para alguém me ajudar a responder. Tá? Além disso, para quem não conhece, quem veio por outra fonte, tem também eu vou deixar na descrição do vídeo, tem um grupo no Facebook, né, de estatística aplicada à psicobiologia, onde você pode, se você é pesquisador, faz mestrado, doutorado, pós-doutorado, o que quer que seja, você pode postar alguma dúvida eventual sobre sua pesquisa, enfim, e se a gente souber, a gente ajuda a responder. Tá? Uma coisa muito importante da pesquisa acadêmica, científica e tal, é que todo mundo tem dificuldade e é algo que tem que ser colaborativo. Sabe? Mesmo as pessoas, mesmo que nasça um novo Newton ou um novo Euler, ele não vai ser mais o Newton e o Euler. Eles serão pessoas que colaborarão com outros grupos de pesquisa e não criarão tudo da própria cabeça. Tá? Então, ciência hoje é uma ciência, tem que ser feita a muitas mãos e com muitas cabeças diferentes, porque o conhecimento é muito grande e a gente não dá conta. Tá? Então, espero que aproveitem e precisando, estamos aí. Tá? Tchau!